Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu, a Patrícia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, o vídeo de hoje vai ser o quê, mãe? Um vídeo explicando, falando, né, como que nós... Como é o envio das plantas. Isso, Pra tirar todos os tipos de dúvida, né? Isso mesmo. Pra quem é novo, ainda nunca comprou pela internet, pra saber certinho como que a gente faz, como que acontece, como que vocês recebem as plantinhas. E o que né? fazer depois que recebem, E o que fazer né? também. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e bora ver o vídeo de hoje. Então, pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho pra vocês a nossa forma de envio, né, mãe? Isso. Como que a gente faz os envios aqui. A gente já fez, pessoal, um vídeo aqui mostrando o nosso dia pra vocês. De um dia de sexta-feira, né, mãe? Sim. Da gente organizando as mudas pra fazer o envio na segunda, na terça-feira, né? Então a gente organiza todas as mudas na sexta-feira, no período da tarde, pra enviar na terça-feira, né? Fechar na segunda e enviar na terça. Isso, às vezes a gente envia até na segunda, né? Isso, é quando dá tempo, né? Porque pra quem não sabe, o correio e a Jedlog, elas fecham 5 horas da tarde. Então, se é muito pedido, a gente não consegue fechar todas as caixinhas e enviar na segunda. Por isso que a gente programa pra terça-feira. De manhãzinho, né? Isso, mas na maioria das vezes, pessoal, a gente consegue fazer o envio na segunda-feira, né? Essa segunda foi aleatória, que a gente enviou na terça mesmo, porque o carro estragou, né? E daí a gente teve que enviar na terça mesmo. Mas é só quando acontece algumas coisas assim que a gente não consegue enviar na segunda. Vamos começar mostrando as mudinhas, né, Lê? Pra eles verem o que a gente faz, como que é feita a retirada, né? Aqui, ó. Eu falo, essa parte eu falo. Pessoal, tá vendo, ó, a mudinha, quando vocês compram ela vem assim, no potinho 11, ou às vezes ela vem no potinho 13 ou no potinho 15, né, Lê? 15, 17, depende do tamanho, depende do tamanho que você compra. Então a gente, pessoal, para fazer o envio dessa planta, primeiro, a gente não pode enviar a planta do jeito que ela tá aqui, num vasinho com substrato. As plantas vão de raízes nuas. O que é raízes nuas? Sem terra. A gente tira essa planta do substrato. A gente mostrou no vídeo também. A gente tira essa planta todinha do substrato e a gente tira toda a terra das raízes. Se a planta estiver seca, vou dar dois exemplos. Semana passada a gente precisou tirar as plantas na sexta-feira para fazer o envio na terça-feira, né? Só que foi a semana inteira de chuva. Então o que a gente teve que fazer para poder fazer o envio? Lavar todas as raízes. Por quê? Porque a gente não conseguiu tirar o substrato, estava muito molhado. Então a gente teve que tirar e lavar todas as raízes. E o que acontece? Consequentemente, as raízes vão bem sequinhas. Por quê? Porque a gente não pode enviar, pessoal, planta com raízes úmidas, com raízes molhadas. Por quê? Porque a planta vai fungar inteirinha e vai chegar para você totalmente morta. Isso. Então a planta, pessoal, quando ela chega para vocês, elas vão com raízes secas, né? E sem substrato. Esse é o primeiro passo. Isso. Né, Lê? Agora vamos falar o segundo passo. Depois que a gente tira todas essas mudas, pessoal, a gente coloca no lugar que não bata chuva, que não bata sol. Elas ficam, por quê? Porque elas estão sem raiz, então elas não podem tomar sol. Elas ficam num lugar que só bate claridade. Resseca as raízes, né? Elas ficam num lugar que só bate claridade, sem tomar chuva. Pra quê? Pra poder essas raízes secarem naturalmente. Porque se ficar no sol, secar com a raiz sem proteção, vai torrar as raízes. Isso. Então elas ficam num lugar que não bata sol. A gente tira essas plantas na sexta-feira e envia na segunda, né? Às vezes na segunda e às vezes na terça. Então elas ficam, a gente tira na sexta, elas tomam sábado, domingo. Elas ficam sexta, no caso a gente tira sexta de manhã, e elas ficam sábado, domingo e segunda, sem tomar sol. Isso. Então, com certeza, essas mudas vão chegar para vocês um pouquinho estiolada, porque elas estão sem sol, já fazem 3 dias, fora os dias que vão ser contados para chegar na sua casa. Isso. Às vezes elas chegam em 4 dias, às vezes elas chegam em 3 dias. Então assim, se elas chegarem dentro de 5 dias na casa de vocês, elas já vão estar 8 dias fora do sol. Isso. Então com certeza elas vão chegar desidratadas e elas vão chegar um pouquinho estioladas, tá? Isso é normal acontecer, não tem o que fazer. Qualquer pessoa, qualquer vendedor que vocês forem comprar vai explicar isso pra vocês. A planta de vocês vai chegar um pouquinho desidratada, com as raízes bem secas, isso é o certo, e estiolada. Mas isso não quer dizer que a planta de vocês vai morrer. Não vai sobreviver, né? gente. E não quer dizer, por exemplo, você vai comprar uma planta assim,
você não vai querer que a planta chegue intacta assim na casa de vocês. Não tem como. Igual planta com pruína, gente. Essa planta tem um pouco de pruína, ó. Ela tem. Se você passa o dedo, ó, sai a pruína, tá vendo? Não tem como essa planta chegar perfeitamente sem nenhuma mancha. Sem relar na pruína. Por quê? Porque a gente coloca a fibra entre as folhas, a gente tem que passar o papel em volta para que ela não mele, para que ela não quebre também, né, na viagem. Bater a caixinha, né? Isso, entendeu? Tem todo esse cuidado. Então a planta, gente, não chega intacta. Aí eu quero exatamente essa que está aí na foto. A gente manda exatamente o que está na foto, mas ela não chega assim perfeita. Não em relação a quebrar, né mãe? Elas chegam perfeitas, gente. Em relação às folhas, chegam todas intactas. Mas as raízes tem que chegar seca, sem nenhum substrato, tá bom? E, pessoal, quando a gente lava as raízes ficam diferentes, né, mãe? Parece que elas ficam meio esturricadas, meio né? esturricadas, bem a areia delas. Não é, gente, que essa planta tem problema, tá? É só porque a gente tem que... Algumas plantas, por exemplo, eu já vi pessoas que conseguem retirar as plantas na segunda-feira para enviar na terça. Aqui com a gente, pessoal, nunca funcionou por causa do clima, né, mãe? O clima que a gente não sabe quando vai chover, quando não vai. E a gente pensa que o substrato tá seco, vai ver no finalzinho dele tá um pouquinho úmido, né, mãe? E acaba que a gente tem medo de enviar a planta com o substrato úmido para vocês, porque mela tudo, gente. Não pode enviar a planta com raízes molhadas. Ela chega totalmente fungada para os clientes, né? É por isso que o pessoal tem muito problema de chegar planta com fungo, de chegar planta já apodrecendo o caule, por conta de mandar planta com raiz úmida. Isso mesmo. Né? A gente já comprou planta, né? Que chegou aqui pra gente com o substrato, com as raízes bem úmidas. Isso. Né? A gente decapitou rapidinho pra não ter perigo dessa umidade subir pro caule e a gente perder essa planta. Isso. E a planta sobreviveu. Mas a gente não pode mandar pra vocês com substrato nas raízes. Não pode mandar pra vocês com raízes molhadas. Porque vocês vão ter problema. Isso. Né, Lê? Agora fala por que a gente tá falando tudo isso. E a gente tá falando tudo isso, pessoal, porque a gente teve um problema essa semana. Uma moça comprou uma planta dessa daqui e uma mão na lua com a gente. Que é essa planta aqui, gente, ó. Que é essa aqui, ó. Lindíssima, tá vendo? Pote 11. E, pessoal, como a gente acabou de explicar pra vocês, semana passada foi uma semana muito chuvosa. Então, o substrato não secou, estava completamente molhado o substrato. E as plantas também já estavam um pouco soladas por causa da falta de sol. Isso. Mas não, elas não estavam estioladas, elas estavam lindas. Isso. Eu vou colocar pra vocês aí a foto da planta que a moça mandou pra mim. Ela mandou a foto de como a planta chegou lá. E eu juro, gente, que eu fiquei olhando essa foto milhões de vezes pra ver se tinha algum problema nessas plantas. E agora vejam vocês aí, a foto que tá passando, se vocês vêem algum problema nessas plantas. E essa moça falou pra mim que as plantas iam ter problemas pra ir pra frente, pra vingar. Ela tava muito decepcionada. Ela tava muito decepcionada, porque ela não imaginou que era isso. Que ia chegar assim pra ela. Que ia chegar assim pra ela. Com as raízes assim muito secas. Com as raízes assim muito secas. Pra mim as plantas tinham chegado... mortas, né? Mortas, toda quebrada. E, gente, ela mandou essa foto. Eu fiquei assim, encafifada, e depois ela foi falar que as raízes chegaram muito secas, que estava até esfarelando. Gente, sabe o que é você colocar a mão na raiz e esfarelar? Não é esfarelar. A raiz a raiz soltar a terra que tá seca. Né, gente? Então, tipo assim, se as raízes estão secas, você passa a mão assim, vai soltar a terra, sai terra, né? Então, e a moça falou isso pra mim, que ela tava muito decepcionada, porque nunca tinha chego planta assim pra ela. Gente, juro que eu fiquei de cara, eu vou colocar carinha aí pra vocês, porque não tinha o que eu fazer, gente. A planta tava perfeita, as plantas que chegaram pra ela, e ela ficou decepcionada por causa da forma que chegou as raízes, né? E a gente tá explicando isso pra vocês, pessoal, porque essa é a forma que a gente trabalha aqui. Não tem problema mesmo, pra gente não ter problema. Se a gente perceber que o substrato... a gente tenta não molhar as raízes, lavar as raízes. A gente deixa as plantas secas, né, mãe? Pra gente retirar e deixar elas secar. O restinho, né, de sexta até segunda-feira, elas secam todas. Mas se elas não secarem... não. A gente deixa esse período elas ali secando, então elas secam. Quando o substrato, ele tá mais pra seco do que molhado. Como choveu muito na semana passada, o substrato tava encharcado, gente. Choveu de segunda a sexta-feira. Agora mostra aqui, porque eu já tinha regado essas plantas na segunda-feira. E aqui, gente, vocês podem ver que a estufa minha é toda aberta. Então isso aqui não tem plástico. Então toda a chuva que vem, aqui é 4 metros de altura. Isso.
Toda chuva que vem forte de vento molha os bebês, as mudas que ficam aqui. Molha as mudas. Então, como a gente teve chuva a semana inteira, na sexta-feira que a gente foi tirar as plantas, o que aconteceu? Estavam todas encharcadas. Então, a gente teve que tirar e lavar as raízes. Gente, e lavar é o quê? Não é porque tava com problema, não. A gente teve que lavar na água da torneira pra tirar todo o torrão de substrato que tava molhado. Grudado, né? Grudado pra sair secarem até o dia do envio. Então, a gente tá explicando isso pra vocês, não é pra reclamar da pessoa que mandou mensagem, tá? Porque com ela eu já falei, a gente já resolveu, né, mãe? Com ela, e tá tudo certo, tá? A gente tá falando pra você que ainda não comprou com a gente e tem interesse de comprar, é dessa forma que a gente trabalha, né? E a gente vai explicar pra vocês, dar uma dica de como agir quando as plantinhas chegam pra vocês no correio, né, mãe? O que a gente faz aqui, mãe? Explica pra eles. Então, pessoal, vocês vão ter duas, quando vocês... É bom vocês entenderem, porque quando vocês comprarem as plantas, não somente da gente, mas de qualquer vendedor que vocês comprarem, entendeu? A plantinha chegar do jeito que vai chegar pra vocês, vocês vão saber o que fazer. Quando a planta chega um pouquinho estiolada aqui em casa, já comprei muita planta que já chegou muito estiolada, porque demorou muito tempo na caixa, né? E também demorou, igual eu falei, 3 dias só pra poder embalar. Vem cá, vamos falando que eu vou mostrar pra eles uma que chegou, que a gente decapitou hoje. Elas chegam separadas, né? Elas chegam, pode chegar totalmente desidratadas, totalmente estioladas, mas isso não quer dizer que você perdeu a planta. Gente, olha aqui, essa planta chegou hoje, tá? Olha aqui, é que eu decapitei, mas dá pra vocês verem o espaçamento entre as folhas. Olha aqui, tá vendo? Bem estiolada. Chegaram estioladas, gente. O miolo, ó, um pouco estiolado, um pouco esbranquiçado, tá vendo? Não é só vocês que recebem plantas dessa forma na casa de vocês, mas as plantas chegaram perfeitas. Não tem o que eu reclamar pra moça, né? De nada das raízes estarem secas. A gente tem que agradecer das raízes estarem secas, porque se tivesse molhado, você tinha perdido tudo. Inteirinha na caixa. Ó, tá vendo, ó? Olha o espaçamento, gente, estiolado. É culpa do vendedor? Não, gente. A gente tem que entender que a planta fica na caixa. Olha aqui, gente. Ó, tá vendo o miolo meio estiolado, ó? Olha aqui o espaçamento entre as folhas, ó. Tá vendo? Ela já tá esticada, ó, tá vendo, ó? A parte aberta, entendeu? A gente recebe as plantas dessa forma, gente, em casa. As plantas não chegam intactas, perfeitas, né, mãe? Não. E o que a gente faz aqui, né? Vou falar pra vocês o que nós fazemos aqui. Nós decapitamos as plantas, por quê? Porque a gente quer uma segunda matriz e porque a gente quer conservar a espécie, né, Lê? Isso. Porque a gente já teve problema de comprar uma planta, plantar ela direto e a planta fungou inteira, então a gente perdeu essa planta e teve que comprar outra. Então a gente não faz mais isso. A gente chegou a planta, a gente decapita, como a Lê acabou de mostrar pra vocês, essa planta chegou hoje, ela já decapitou e a gente pega o caule dela e planta. Mas uma coisa antes disso. Se você abrir o caixinho e você vê que a sua planta está desidratada, você pega um pouquinho de água, coloca umas gotinhas de complexo B na água e coloca essa plantinha já com raiz nessa água. Mas você só as raízes, né? Só as raízes dela na água e deixa aquela planta ali por umas 3, 4 horas. Você vai ver que essa planta vai hidratar e vai ficar com as folhas bem fortes. Aí, quando ela vem desidratada, a gente faz isso. Quando ela não vem desidratada, a gente já corta na mesma hora. A gente não deixa nem hidratando. Mas quando vem desidratada, é uma coisinha pra vocês aí. Isso, Chegou uma plantinha de vocês com a folha toda molinha, coloca ela num pouquinho de água. Não precisa nem complexo B se vocês não quiserem. Eu não coloco, né? Complexo B. Vocês podem colocar direto na água mesmo, somente a raiz. Vocês não podem colocar essa planta mergulhar, né? Pelo amor de Deus, não mergulha. Só a raiz e um pedacinho do caule dela só na água. E deixar umas 3 horas que vocês vão ver que elas vão ficar bem firminha. Isso. E pegar a plantinha de vocês, tirou dali, já planta no substrato, no substrato que vocês usam aí, e deixa essa planta, porque se ela estiver estiolada, o que você não pode fazer? Pegar essa plantinha, plantar ela e colocar ela no sol pleno. Jamais vocês façam isso. Por quê? Como eu falei, a planta fica às vezes 3 ou até 8 dias fora do sol. Então, se você pegar uma planta que você acabou de tirar da caixinha, que tá sem cor, perdeu um pouco de cor por causa do escuro, né? É normal a planta perder a coloração por causa do escuro da caixa. Não tem como, né? Você não vai pegar uma planta perfeita, a não ser que você vá no lugar, compre a planta e traga na mão, no vasinho, e embora pra sua casa. Aí sim. Agora, uma planta que viajou, não sei, 3, 4, 5, até 8 dias... ela vai perder a coloração, então ela vai perder um pouco da resistência, porque ela não tá no sol. Então você não pode plantar essa planta e colocar ela direto no sol pleno. Aqui no caso, a gente pega a plantinha e coloca aqui embaixo, aqui na estufa mesmo, mas no nosso substrato de 80%. Aqui, né?
Essas aqui que chegaram. Essas que chegaram todas. Mostra aqui, ó. Ó, gente, menor, chegaram menores que o pote 11, ó. Essa daqui é uma Saori, mãe. Saori. Essa aqui chegou na outra semana. Essa daqui, ó, Garafluke, né? Garafluke. Bellatrix, ó, que lindo. Ai, ela dessa que eu queria. Aqui, pessoal, que a gente comprou também, que belezinha, ó. Gente, que nós compramos. Chegou, ó. Menor que o pote 11, gente, chegou. Desidratadinha, né, mãe? Tá. Chegou com as folhinhas bem murchinhas, mas já tá pega já, ó. Essa daqui também, gente, ó, chegou. Essa chegou também menor que o pote 11. Olha só, tá vendo? Né, mãe? Ela chegou... outro detalhe. Quando elas chegam, pessoal, eu planto, deixo ela aqui embaixo do substratinho, 80%. Se eu não for decapitar... Se eu for decapitar, eu pego essa cabeça, também coloco aqui, igual a Lê mostrou pra vocês, embaixo do substrato 80%. Planto o caule numa cuia com mais 3 caules e trago esse caule aqui pra cima e também deixo ele na sombra, só tomando claridade. Porque a gente já fez um vídeo sobre caules, né, Lê? Isso, a de caules a gente já fez e já falou certinho. O que a gente faz aqui com os caules. Então, vocês pegam a plantinha de vocês, colocam ela numa... somente aqui, gente, a sombrite 80%, né, mãe? O preto é 80%. O preto. E elas ficam aqui, ó, se recuperando aqui. Tá tomando sol, mas é um sol bem fraquinho, é um sol que elas conseguem se recuperar, soltar raízes, né? Isso. E se adaptar ao clima. A gente não pode colocar elas lá, ó. Se a gente colocar elas lá, elas ressecam inteirinha. Elas queimam demais, né? Porque eu não molho essas plantas, pessoal. Assim que elas chegam, eu deixo ela... como falei, hidratando, planto elas e não molho elas. Eu trago elas aqui pra cima, deixo elas uns 3 dias pra elas começarem a pegar a corzinha novamente. E depois, no caso, hoje eu vou regar elas. Mas fazem... As que chegaram que dia, Letícia? Segunda-feira? Essas aqui chegaram... Não, foi sexta-feira. Rega tudo junto, né? Essas aqui chegaram sexta-feira passada. Hoje é sexta-feira, então uma semana sem rega. Hoje que eu vou estar regando essas plantas. Então assim, pessoal, a gente fez esse vídeo, mais um desabafo, mais para ensinar vocês mesmo o que fazer e como vocês vão receber a planta de vocês, para vocês não ter surpresa e achar que a gente fez coisa de má vontade ou errado, que a culpa é nossa. Até porque é um ser vivo. Tudo que a gente pode fazer para elas chegarem perfeitas para você, a gente faz, né? Tem muitas pessoas, gente, o jeito que a gente recebe plantas de muitas pessoas que não faz o que a gente coloca, né? Igual a gente coloca aquelas fibras, né? Em volta de todas as folhas para evitar que as folhas melem, né? Fica grudada uma na outra, evitar que mele as folhas. Colocar fibra certinho para evitar que as plantas ficam batendo na caixa, né? Em cima e embaixo. Muitas pessoas, pessoal, não fazem isso. A gente recebe plantas de todos os tipos aqui em casa. E vocês veem lá a nossa coleção. Não é porque elas chegaram um pouco estioladas, né, mãe? Um pouco sem cor, que elas não vão ficar perfeitas igual as outras lá estão. Elas crescem, as plantas se adaptam, crescem, se recuperam e ficam maravilhosas. Senão a gente não teria essa coleção. Gente, aqui onde a gente mora, que é no interior de São Paulo, né, Aparecida, pra quem não sabe, aqui não tem essas plantas. Nenhuma dessas plantas a gente comprou aqui, pessoal, no nosso estado. Todas as nossas plantas vieram de estado de fora, né, mãe? Todas as nossas vieram plantas. por transportadora, o Sedex, né? Todas elas, sem exceção, gente. Então, assim, não é porque a sua planta chegou, igual eu falei pra vocês, um pouco enxoladas ou um pouco sem cor, que elas não vão se recuperar e não vão ficar lindas como as nossas plantas que a gente sempre mostra pra vocês. É isso mesmo. E outra coisa, pessoal, a gente é muito responsável, tá? Como a gente falou, é um ser vivo, planta é um ser vivo. Com todos os cuidados que a gente tem, a plantinha pode chegar pra vocês, pode ser que ela fungue dentro dessa caixa. Por quê? Porque é um ser vivo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter responsabilidade, né, Lê? A gente devolve dinheiro, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente faz e a gente quer passar para vocês o que vocês vão receber quando vocês comprar. Isso. Não somente com a gente, mas com qualquer vendedor. Isso mesmo. Né? A gente não faz diferente. É o jeito delas serem enviadas, é o jeito que a gente recebe também, né? E a gente passa pelas mesmas coisas que vocês passam. Isso. Então, é isso que a gente queria falar nesse vídeo hoje, né, Lê? É mais por conta disso, né? E eu acho que é só isso, né, mãe? E é isso, a gente explicou certinho. Isso, gente. Agora, qualquer dúvida pode perguntar pra gente, né, Lê? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem que a gente responde vocês. Ó, olha aqui, gente, todas essas plantas perfeitas, tá? Não chegaram assim. E elas estão aqui, gente, ó, lindíssimas, se recuperando. Olha só, tudo planta que chegou nova, ó. Chegaram agora que estão se recuperando. Olha aqui, gente, tá vendo? Essa daqui é uma Wave PR. Olha aqui, tá vendo? Pote 11, menor que o pote 11.
uma legiana, ó, menor que o pote 11, tá vendo? Então as plantas, elas se recuperam, gente, elas vão se recuperando, elas vão tomando cor de novo, né, mãe? Ó, tá vendo essa? Que coisa mais linda? Essa daqui é do brilho do sol. Perote. Perote, Echeveria perotion, né? Linda, gente. Então é isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês, que a gente queria explicar um pouquinho também, pra quem tem vontade de comprar com a gente, pra ficar ciente também, né, da forma que a gente envia, e como essas plantinhas podem chegar aí. E a gente sabe também, né, mãe, que é um ser vivo e que a gente tá sujeita a tudo, né? Elas estão sujeitas a tudo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, que nós vamos responder as dúvidas de vocês, tá bom? Que mais, mãe? É só isso mesmo. E não reclamem do vídeo de 21 minutos, tá, gente? Porque a gente precisava falar sobre isso. E agora sim tá tudo certo, né? Isso. E se você quiser ver mais a nossa rotina de separar as plantas para envio, eu vou deixar na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, o vídeo que a gente fez na sexta-feira, que a gente tava organizando já as mudas para enviar na sexta-feira, para vocês verem certinho como que a gente faz, como que a gente trabalha, como que a gente tira o torrão, né, das raízes, tudo certinho, tá, gente? Pode falar. Eu ia falar mais uma coisa que você esqueceu de falar a respeito do dia do envio. Sim. Pessoal, sempre quando a gente faz um álbum de vendas, o que acontece? A Letícia, ela deixa a data que vai ser enviado as plantas. Então, assim, ninguém compra enganado. Nas regras do álbum eu mando lá. Nas regras do álbum, ela pede, pelo amor de Deus, leiam as regras. A gente solta álbum de vendas a cada 15 dias. Mas a gente envia também, né? E a gente envia as plantas a cada 15 dias. Então, a gente não envia planta toda semana. Então, se você comprou planta num álbum e quer esperar para pegar o outro álbum, a sua planta vai ser enviada somente depois de 15 dias, isso, né, Lê? Dessa forma. Que vai ser no dia Às vezes tem pessoas do envio das plantas. Isso, por exemplo, essa semana foi dia de envio, então na semana que vem eu não envio planta. Só na outra semana, então dá 15 dias certinho. 15 dias. E é assim, pessoal, quando você compra uma planta num álbum, por exemplo, você vai soltar o álbum, exemplo, hoje. Você pagou a planta hoje. A Letícia não vai tirar a planta do substrato hoje. Essa planta só vai ser tirada do substrato 3 dias antes do dia do envio. Isso né? Isso mesmo. Só para deixar bem claro isso daí. As plantas não ficam fora da terra por 15 dias, tá, gente? Dias, não tem como. Por favor. Né? Não existe As plantas, o dia, vocês vão ver aí no vídeo que eu postei, que a gente organiza as plantas, que todos os pedidos são retirados no mesmo dia, que é na sexta-feira, que antecede o envio. Ou até mesmo no sábado, né? Às vezes você vende planta na sexta, a pessoa paga na sexta e eu tiro as plantas totalmente no sábado. Isso mesmo. Quando tá muito calor também, né, mãe? Que é primavera e verão, eu acabo vindo aqui no sábado, né, mãe? Pra gente tirar no sábado, para as plantas não sentirem tanto. No calor a gente faz isso. Agora no frio dá pra gente tirar tranquilo na sexta-feira, que não tem nada, né, mãe? Não dá nada. E tem que tirar, né? Na sexta-feira pra poder secar as raízes, bem sequinhas. Isso mesmo. E é isso, pessoal, que a gente queria falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu falei. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, que a gente responde vocês. Que Deus te abençoe grandemente, um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!